Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila de matemática. Pega a apostila e abre na página 17. Nós estaremos trabalhando os pentaminós. É um jogo, é uma atividade que vocês vão fazer aí. Olha só, você vai descobrir como formar figuras com 5 quadrados. Esses quadrados, se eu não me engano, vocês já recortaram. É aqueles verdinhos. Eu não sei se tem mais cores aí, tá, pessoal? Então, vocês vão olhar nos jogos aí, nos blocos de jogos de vocês e ver se tem esses quadrados aqui. A maioria eu já vi que recortou. Então, nós vamos utilizar para a nossa aula, tá? Folha quadriculada disponível no caderno, lápis e borracha. Participantes em pequenos grupos, mas infelizmente a gente não está na escola, então vai ser individual. Recortar os quadrados do bloco de jogos. Organizar figuras com 5 quadrados, de forma que toda aresta lado de um quadrado acompanhe toda aresta lado do quadrado adjacente, ou seja, vizinho. Desenhar em folha quadriculada os modelos criados. Então, aqui tem alguns quadrados, né? Que são iguais ao que vocês vão recortar. Agora eu vou falar um pouquinho, porque aqui na apostila não está falando, mas eu peguei a parte para estar falando para vocês terem um entendimento melhor do que é o pentaminó. Poliminós. Todo mundo sabe o que é dominó, um jogo composto de 2 quadrados adjacentes. Um dominó tem de 0 a 6 pontos em cada quadrado. E a maioria dos jogos com dominós envolve a combinação de 2 dominós com o mesmo número de pontos. O dominó vocês já conhecem, né? Os matemáticos gostam de generalizar. Em 1953, um matemático chamado Solomon Golomb inventou a ideia dos poliominós, objetos geométricos feitos conectando-se um certo número de quadrados com suas laterais correspondentes. Podemos pensar nos poliominós como objetos sólidos que podem ser pegos e movidos. Há vários quebra-cabeças que podem ser feitos usando peças de poliominós. Aqui estão alguns exemplos de poliominós. Olha só, monominó, um quadrado só. Dominó, 2 quadrados. Trominó, 3 quadrados. Tetraminó, 4 quadrados. Pentaminó, 5 quadrados, que é o que a gente vai trabalhar nesse jogo, tá? E tem o hexaminó, que são 6 quadradinhos. Mas o que a gente vai trabalhar é o pentaminó com 5 quadrados. Vocês já devem ter visto esse joguinho aí. No celular sempre tem esses tipos de joguinho. A proposta dos pentaminós é a seguinte: cada peça é formada por 5 cubos unidos pelos lados. O total são 12 peças diferentes que permitem a criação de inúmeros problemas e suas soluções. Para melhor entendimento, costuma-se nomear as peças pelas letras do alfabeto, com as quais elas parecem. As 12 peças do pentaminós com seus nomes. Aqui tem um exemplo. Essa figura aqui parece o F. Olha só, cada figura parece uma letra do alfabeto, olha. Mas nem todas aqui são pentaminós, tá? Olha só, tem uma ali hexaminó, 6 quadrados. Mas os nossos pentaminós são com 5, tá? Vou voltar lá na apostila. Deixa eu pegar aqui a apostila, só um minutinho. Vou voltar. Só um minutinho. Então, esse jogo é daquela forma que vocês viram lá. Professora, mas eu vou ter dificuldade em montar. Para a atividade, naquela figura que está lá, dos pentaminós. Como que está sendo montado, tá bom? Nossa, que desafio! Pentaminós são conjuntos de 5 quadrados unidos pelas arestas. Vamos descobrir, então, quantas são as possibilidades de organizar 5 quadrados. Aqui, na apostila de vocês, vocês têm a malha quadriculada.
Nessa malha quadriculada, vocês vão montar com aquelas peças do lado aqui o formato do pentaminó que vocês querem. Lembrando, o pentaminó são 5 peças só, 5 quadrados. Montou o formato ali do ladinho, vocês vão pegar a régua bonitinho e vai desenhar aquele formato aqui na malha quadriculada de vocês. Vamos ver quantos pentaminós vocês conseguem, quantas figuras de pentaminó vocês conseguem montar nessa malha. Primeiro, em algum desses modelos constituídos por vocês, há mais espaço para pintar? Depois que vocês montaram tudo aqui, vocês vão verificar se cabe mais algum. Será que vai caber mais? Vocês vão analisar aí o desenho de vocês, a malha quadriculada, e vão dar uma olhada, ver se tem como colocar mais. Se não, coloca a resposta não e por que que vocês colocaram não. Se sim, vocês vão continuar colocando, tá? Continuando. 2. Quantas são as possibilidades de se constituírem pentaminós? Bom, pensando, são 5 quadrados, né? E são 12 formas para montar, não é isso? Então, é só fazer uma continha para saber quantas são as possibilidades de se constituírem pentaminós. Vocês vão pensar e vão colocar aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar a outra parte aqui, a gente dar continuidade, tá? Só um minutinho. Aqui. Água no planeta Terra. Nós já falamos bastante em ciência sobre a água, né? A quantidade de água que temos no nosso planeta. Para comemorar o Dia Internacional da Água, em 22 de março, uma professora de nome Maria colocou no mural de sua sala de aula, para os alunos do 4º ano, os textos que podem ser vistos a seguir. Aqui eu vou ler, tá? Deixa eu colocar um zoom aqui. Só um minutinho. Eita, marzão. A vida no planeta depende basicamente de 2 fatores, a água e o sol. E a água é o que não falta. Para você ter uma ideia, a área que ela ocupa é aproximadamente 3 vezes maior que a área que os continentes ocupam. Apesar de a água existir em quantidade tão grande, só uma pequena parte está à nossa disposição. Isso porque quase toda a água do planeta está nos oceanos, ou seja, é salgada. Para podermos usá-la, teríamos que tirar o sal dela. É muito mais fácil e barato utilizar água de rios e lagos. Pena que a gente tire água limpinha dos rios e lagos e, na maioria das vezes, devolva a água suja. Assim, ela vai ficando mais e mais suja e fica cada vez mais difícil limpá-la. Eu tinha colocado um exemplo aqui da água salgada, lembra na garrafa? A quantidade de água salgada aqui e o restante aqui, bem pouquinho de água doce, né? Água que temos nos rios, nos lagos. No mundo, 97,2% do total da área de água pertencem aos oceanos, que foi o que eu mostrei para vocês ali. De uma garrafa inteira, o exemplo, né? De uma garrafa inteira, 97% água salgada. Então, o restante, olha só, bem pouquinho, água doce. Vamos continuar. Deixa eu tirar o zoom aqui, tá, pessoal? Os alunos da professora Maria disseram que não estavam entendendo muito bem o registro do número 97,2%. O registro do número está na linguagem da porcentagem. Isso significa que, de cada 100 partes de água do planeta, 97,2 partes estão nos oceanos e são de água salgada. Vejam na próxima sessão o desafio que a professora Maria lançou a seus alunos. Situação problema. Imaginem alunos
que toda a água do planeta esteja dividida em 100 caixas de água. Imagina aí 100 caixas de água, todas com a mesma capacidade, em 97 caixas d'água cheias até a borda, e mais o equivalente a uma pequena parte de outra caixa d'água, haverá apenas água salgada. No restante dessas 100 caixas d'água, haverá água doce. Como saber de fato quanto essa pequena parte significa em relação à caixa toda? Que número é esse? São 97 caixas d'água inteiramente cheias. 97. Esse algarismo representa uma pequena parte de uma caixa, o 2. O 2, uma pequena parte de uma caixa d'água só. É um novo número. Essa parte, representada pelo algarismo 2, é a metade ou é menos da metade de uma caixa de água. É menos da metade de uma caixa de água. Ah, tá. Desculpa, foi a pergunta que ele fez. Essa parte, representada pelo algarismo 2, é a metade ou é menos da metade de uma caixa de água? É menos da metade de uma caixa de água. É a metade da metade? Situação, problema. Se toda a água do planeta está dividida em 100 caixas de água e em 97,2 caixas de água, a água salgada, em quantas caixas d'água a água doce? Isso é para vocês pensarem. Espaço para registrar as suas descobertas. Vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos supor, vou pegar de vermelho aqui, vamos ver se dá para fazer. Que eu tenho, isso é um exemplo, tá? Vou até escrever aqui, não sei se vai ficar bonitinho. Um exemplo. 2,25. Depois vou pôr outra tabelinha para vocês verem. Como que eu represento isso? Ah, vou pôr lá, desculpa. Vou pôr lá que é melhor na tabelinha, vocês vão entender. Depois a gente volta para cá, tá? Deixa eu pegar a tabelinha. Aqui. Eu tenho essa tabelinha aqui, parte inteira, desculpa, parte inteira e parte decimal. Vocês já viram falar, aqui tem uns números que foram colocados, tá? Vocês já viram falar a centena, a dezena e unidade, certo? Ou normalmente o nosso quadro de valor é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar e assim vai, né? Só que esse daqui tem a parte decimal, que é depois da vírgula. Não tem ali 97,2? Então, é o décimo. O 2 é o décimo. Décimo, centésimo, milésimo. Igual aqui, 16,162. Como que eu falo isso daqui? O 16 inteiros, ó, porque é a parte inteira. 16 inteiros e 162 milésimos. Olha lá, milésimos. Aqui, 23 centésimo, porque está no centésimo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e escrever do ladinho aqui o que eu quero fazer. Vamos supor, vou pôr embaixo aqui, tá, pessoal? Vamos supor que eu colocasse 2, vou pôr aqui, tá? 2,25. Então, ficaria como isso aqui, 2 inteiro e 25 centésimos, entenderam? Então, isso daqui, como que eu distribuiria se eu fosse fazer isso? Vou pegar lá a apostila de novo e vamos para lá. Por que que eu estou falando isso? Porque nós já estamos começando a trabalhar as frações, nós estamos iniciando as frações. Então, eu vou colocar aquele número aqui, 2,25 centésimos. Como que eu colocaria isso daqui? Por quê? Isso daqui quer dizer que é inteiro. Eu vou pôr só o i aqui, tá, gente? Aqui quer dizer que é uma parte fracionária do número. É o decimal, tá?
Como que eu vou distribuir isso? São 2 inteiros, né? Vou pôr quadradinhos aqui, tá? 1, 2. Não são 2 inteiros? Não tem 2 inteiros? Vamos pensar que, igual a caixa d'água aí. Vamos pensar que é a caixa d'água. Aqui eu tenho uma caixa inteira e aqui outra. Quantas caixas eu tenho? 2. Mas eu tenho 25 centésimos. Como que eu vou repartir isso daqui? Vou dividir isso aqui em 4. Por quê? 25 mais 25 não dá 50? Então, é menos da metade. Olha só, vou pôr um número aqui, vou pôr 1 aqui e 1 aqui, que é igual a 2. Aqui, ó, estou colocando 25, não sei se dá para todos entenderem, tá horrível para escrever. Então, aqui, 25 mais 25, 50. 50 mais 50 dá 1 inteiro, né? Só que o nosso ali, eu vou tirar aqui, tá? Aqui. E vou colocar aqui. O nosso é só 25, não é? Então, aqui, 2 inteiros. Vou colocar aqui. Então, só teve 25 aqui na representação que eu fiz aqui. Então, é 2 inteiros e 25 centésimo. Como que eu coloquei? 2 inteiros, coloquei 2 quadradinhos inteiros, e aqui eu dividi no meio aqui, coloquei o 25. Se eu colocar mais 25, mais 25, mais 25, vai dar um inteiro. Entenderam? Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, tá? Vamos, e com isso, com essa explicação, vocês vão pensar aí em cima, tá, pessoal? Observem o que já estudamos. Vejam no documento a seguir comparações entre unidades de medir utilizada em algumas situações matemáticas. Bom, aqui de novo, vou ler tudo e depois vou dar um exemplo, tá? Quando subdividimos o metro em 10 partes iguais, obtemos o decímetro. E ao dividirmos um decímetro em 10 partes iguais, o que obtemos? O padrão para unidades de comprimento é o metro. Um metro é igual a 10 decímetros. Um metro é igual a 100 centímetros. Um metro é igual a 1000 milímetros. Vou pegar uma régua, uma fita métrica, que eu peguei um modelo aqui. Espera só um pouquinho, tá? Aqui, só um minuto. Vou pegar essa régua para mostrar. Por exemplo, deixa eu descer aqui, pegar o meu lapisinho. Como que está falando lá na apostila mesmo? Um metro é igual a 10 decímetros, né? Deixa eu puxar isso daqui para cá. Então, eu vou vir aqui. 1, cadê? 2, cadê o outro? Vou fazendo aqui. 3, 4, 5, aqui tá 1, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, deu 10 decímetros. Olha, a cada 10, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quanto que é? Ali está falando, 1 metro é igual a 100 centímetros. Quanto que é 100? Quanto que é 1 centímetro? Olha só, é isso daqui, ó. Se eu contar tudo isso daqui, ele vai dar 100 centímetros, não é? Então, 1 metro, que é até aqui, contando, essa fita aqui foi que eu encontrei, gente, é diferente do jeito que vocês estão acostumados. Então, se eu contar daqui até aqui, eu vou ter 100 centímetros. E o que é um milímetro? Aqui não aparece, mas na régua de vocês aí, vocês devem perceber, o milímetro é aqueles pauzinhos bem pequenininho que vai fazendo assim. Se eu contar os milímetros de cada um deles aqui até o 100, vai dar 1000 milímetros, tá? Então,
desse jeito aqui, se vocês observarem na régua de vocês, é lógico que a régua de vocês são 30 centímetros, né? Quem tem aquela fita métrica da mamãe, talvez a mamãe tenha, a mamãe costurou, a vovó, dá uma observada. Não sei se nas fitas métricas tem os milímetros aí, os milímetros, desculpa. Então, assim, mas na régua dá para vocês observarem. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 milímetros. E 1 metro é igual a 10 decímetros. E são esses daqui, 10, 20, 30, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa apostila. Aqui. Aqui tem até o exemplo de uma fita métrica. Aqui dá para explicar, olha, os milímetros. É aqui, ó, esses pequenininhos aqui, tá, pessoal? Centímetro, é isso daqui. Milímetros. Ah, eu vou pegar o lapisinho aqui. Espera aí. Então, esse daqui, esses pequenininhos aqui, são os milímetros, tá? Isso daqui são os centímetros. E contando de 10 em 10, são os decímetros. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros, porque se eu contar aqui, vai dar 100. Se eu contar aqui os pequenininhos, vai dar 1000 milímetros. Deu para entender, pessoal? Então, vamos continuar. Quando subdividimos o grama em 10 partes iguais, temos os decigramas, desculpa. E se dividirmos 1 decigramas em 10 partes iguais, o que obtemos? Aqui tem um exemplo, 1 grama e 10 decigramas. O padrão para unidades de massa é o grama. Então, é a mesma coisa de cima, só que de outro jeito, tá? Está falando de grama. 1 grama é igual a 10 decigramas. 1 grama é igual a 100 centigramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, aqui está se tratando de miligramas, tá? E aqui embaixo, quando subdividimos o litro em 10 partes iguais, temos os decilitros. O que é preciso fazer para obter 1 centilitro? O padrão para unidades de capacidade é 1 litro. Aqui tem uma imagem aqui, tá? 1 litro é igual a 10 decilitros. 1 litro é igual a 100 centilitros. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, esse daqui eu dei o exemplo só da fita métrica, tá, pessoal? Mas é a mesma estratégia, tá? A próxima situação-problema favorecerá o entendimento necessário para responder as perguntas da professora Maria. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Até a próxima aula.